Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma Tarô Signos, afinal, mais uma carta. Nunca é demais. Se você não me conhece, eu sou a Vale Aquino. Bem-vindo ao meu canal. Se inscreva, ajude, por favor, o canal a crescer. Tá bom, Capricórnio? E porque aqui você tem energia diária do seu signo, ok? E vamos começar com a magia do selenita, porque aqui trabalhamos com a energia dos cristais, ok, Capricórnio? Gente, acabou de sair essa carta. Se não foi no signo anterior, foi antes desse. Se eu não me engano, foi Escorpião. Tá. Mais uma, por favor, tarô. O que Capricórnio tem que confiar? É o caminho que você tem que seguir. Só confia. Você tem que passar. É um caminho longo, com obstáculos, difícil. Mas confia. Tem um porquê. Lá na frente você entende. Tá? Então, não duvide do que você está fazendo, do que você está seguindo, do que você está assumindo. Tá bom? Confie. Porque é algo que você realmente tem que passar. É uma caminhada longa, é uma caminhada difícil, né? Mas também está relacionado com você atingir algo que você almeja, com um sonho. E lá na frente, sim, você vai ser recompensado. Então, tem a ver com alguma coisa de karma? Tem. Mas você tem que passar pelo processo. Não desista no meio do caminho. Ou não desista nem de começar, nem de tentar. Você tem que confiar. Que vai dar bom. Vai dar bom. Tá bom, Capricórnio? Energia de terça com magia do rubi para Capricórnio. Nossa, senti até o cardíaco ali na segunda-feira. Ai, ai. Terça-feira, Capricórnio, grandes mudanças a caminho. Mais uma, por favor, tarô. Capricórnio. É a saga que você tem que seguir. Não duvide. Tá confirmando a energia de segunda, tá? Não vai ser fácil, tá? É um processo que você tem que passar. É o caminho que você precisa seguir, tá? Mas reforça a questão que é uma grande mudança que você está trilhando. Lá na frente a recompensa vem. Essa semana do pouco que já veio, porque a gente tá na terça ainda, né, Capricórnio? Você tá questionando muito sobre isso que você quer alcançar, né? Você tá ficando muito em dúvida, né? E aquilo, você já sabe que é um processo que demora. Não queira parar. Não queira. Tá? Não corte isso. Porque reforça a questão que boas notícias chegam dentro dessa grande mudança, mas tem toda uma caminhada longa pela frente. Ok? Confia, 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 Capricórnio. Energia de quarta com magia de citrino para Capricórnio.
Capricórnio, por favor. Magia do citrino. Olha, ó. Sim. Sim, lindo, maravilhoso. O que é esse sim? Mais uma, por favor, tarô. Você tá fazendo isso. E acontece, porque é merecimento, tá? A espiritualidade tá com você. É um presente. Então, reforça para você acreditar. Né? E para alguns, sim, tá relacionado com questão familiar, com questão do que você considera família, do que você considera casa, tá? Porque família para alguns ainda são pai e mãe, e para outras pessoas família é só marido, e para outras pessoas é marido e filhos, né? Ou processo de ter filhos, tá? Então, só não esqueça que você ainda tá no processo de desenvolvimento. Confirma a questão do presente, da boa notícia, de toda essa caminhada, tá? Não se perca no processo, não se perca, não pare, né? Tem muito mais no fundo, o que você não percebeu ainda, tá bom, Capricórnio? É que tem a ver com o seu autodesenvolvimento, não com o do outro, ou não com a realização dos seus sonhos. Quando a gente fala de karma, é sobre nós, sobre se desenvolver. A gente esquece, né? Energia de quinta com magia ametista para Capricórnio. Energia de quinta. Busque mais informações. Mais uma, por favor, tarô. Eita, já caiu. Capri, você vai ficar sabendo de alguma coisa aí no meio do caminho. Que vai pedir que você tenha certeza, mas essa certeza no fundo é pra você, porque sua intuição já tá te falando o que de fato é e o que você precisa fazer, tá? E faça o que precisa ser feito, tá? Então, como a energia tá falando da questão de você confiar e de caminhos que envolvem questão de resolução de karma, e confia na sua intuição e que nesse processo tem inícios e fins, tá? Então, aqui no fundo é um convite pro novo, né? Porque apesar de ser a morte com a foice na mão, ela tá com a mão estendida aqui, tá? Porque você precisa dizer um não, você precisa se sacrificar com relação a alguma coisa, porque você ficou sabendo de algo que você, para alguns vão ser um segredo, para outros vão ser uma informação não tão boa, ou o que você faz com isso que você ficou sabendo, como você age, tá? Mas é aquilo, essa informação e principalmente sua intuição tá te dizendo já o que você precisa fazer, o que precisa ser feito, né? Porque o ametista traz essa questão aí, né, da transformação e suporte espiritual, de fazer, né, sim ou não.
Então, só não esqueça de todo esse processo que você tá passando, tá? E que não ia ser fácil. Energia de sexta com magia do quartzo rosa para Capricórnio. Agradeça. Pratique a gratidão, Capri. Mais uma, por favor, tarô, qual complemento? Você começar a agradecer todo o processo que você tá passando, Capri, bom ou ruim, te firma, te aterra. Você para de sonhar com coisas que não fazem mais sentido. Tá? E isso é importante, porque é onde você se mantém no seu eixo, né? É a questão do resgate, do que você precisa aprender nessa caminhada com relação ao karma, tá? Então, é você se firmar. Então, é importante praticar a gratidão de coisas boas e ruins que estão acontecendo nessa caminhada, nessa escalada. Porque você precisa entender o aprendizado que vem, o que você está desenvolvendo. Senão, a tendência é aquilo. Se o comandante do navio não sabe onde ele está jogando a âncora, ela só vai afundando. Então, é aquilo. Se ele não sabe a região, ela não vai parar onde ele acha que parou, vai afundar. E o espiritual não quer que você afunde. Ele quer que você aprenda, que você resolva o karma do qual você veio resolver. Que é resgatar virtudes, sabedorias, valores. Alguns continuam com você, outros você deixou de lado. Outros não fazem parte dessa vida, mas está no processo de voltarem a fazer parte ou deixarem de fazer parte. Por isso, do bom ou ruim, agradeça. Mas entenda o aprendizado por trás. Energia de sábado com Ônix para Capricórnio. Temos um não, Capri. O que é esse não? Por favor, tarô. Mais uma, por favor. Não se sabote. Não se sabote. Tá? Porque se você se sabota, você tá atrapalhando o caminho que você precisa seguir. Tá? E uma outra mensagem que veio aqui é: não se assuste se você tiver um comportamento que você se questione depois, eu não acredito que eu fiz isso. Como se fosse algo que você vai julgar ruim, que é o famoso lado sombra, sabe? Porque tem coisas que a gente nunca vai imaginar, que vai viver, que vai vivenciar e que resulta em uma atitude que a gente nunca achou que ia ter. Isso faz parte do processo, isso faz parte do caminho.
do que precisa ser desenvolvido, tá? Então, não fuja do processo, tá? Você entendendo isso, as coisas ficam mais leves. Todo mundo tem um lado sombra e um lado luz. Mas é o caminho que precisa ser seguido. O reforço é esse, tá? E, mais uma vez, qual o aprendizado por trás disso? Domingo, quartzo verde, por favor, para Capricórnio. O externo reflete o interno, o equilíbrio começa por dentro. E complemento do caminho com preto velho, fé. Tá. Reforça a questão da confiança que você tem que ter lá desde segunda-feira com relação a toda essa caminhada, Capri. Tá. No que você de fato tá acreditando, Capri, né? Porque o externo reflete o interno, o equilíbrio começa por dentro. E preto velho fala fé. A fé é igual querosene no candeeiro, basta um pouquinho para espantar a escuridão e trazer conforto na noite mais escura. Então, dentro desse processo, já foi frisado a questão de dúvidas, de obstáculos, de karma, de aprendizado. Mas você não pode perder a fé. Você tem que ter um mínimo de fé com relação a toda essa caminhada, tá? Porque parte dessa cura, Capri, que você vai passar é aquilo. Não busque fora o que tá dentro de você. Você tá buscando tanto uma coisa e às vezes não é aquilo que precisa acontecer. A resposta tá dentro de você. Tá bom, Capri? Nos vemos semana que vem. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.